Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre algo que não costumamos falar nesse canal, mas é com certeza a questão mais importante, né, pessoal, da humanidade aí, de todo o globo, que é exatamente a medida que a pobreza avança e a riqueza avança da mesma forma ou até mais que a pobreza, né, pessoal, que mostra que realmente algo está muito errado nesse sistema atual, e é exatamente nesse sentido, é exatamente isso, inclusive, que vai levar aí, né, ao grande colapso da nossa sociedade, infelizmente, pessoal, tá certo? Então temos aí diversas manchetes, hoje vamos falar sobre, novamente, né, como muitas pessoas estão indo para a bolsa, hoje vamos mostrar que não é apenas a classe média, muito pelo contrário, esses muito ricos também estão indo, né, devido à questão dos juros, o que mostra, né, que essa bolha aí que está se formando é algo muito maior do que apenas a classe média aí, né, está entrando. Vamos falar um pouquinho de bitcoins, uma matéria muito interessante, vamos falar porque os estrangeiros ainda não, né, entraram na bolsa de todos os emergentes e certamente não vão entrar quando ocorrer a crise, vai ser tarde demais. Então acompanha esse vídeo que está realmente recheado de informação, pessoal, maravilha. Então vamos aí às nossas manchetes, nossas mensagens, na verdade, né? Vamos aí às nossas mensagens de todos os dias. Então, primeiramente, temos aí uma comunidade gratuita via WhatsApp, mandem e-mail para esse e-mail que está no endereço. Temos a nossa comunidade no Patreon, essa semana falando sobre a estratégia de venda das nossas puts e avançando também na compra dessas puts em novembro, para a gente ficar protegido se essa crise explodir aí em novembro, né, ou no finalzinho de outubro. Temos um link de doação também, nosso amigo aqui Percival sempre fala para eu lembrar, mas eu esqueço. Quem quiser ajudar o canal aí, né, de forma indireta, temos aí links de doação. E para finalizar, temos também uma comunidade no Telegram, mais voltado para as nossas frases diárias aí, que a gente fala para dar uma amenizada em tanto problema que a gente mostra. Maravilha, pessoal! Então, vamos novamente, olha aí o portal mais importante aí de finanças do Brasil. Destacamos duas matérias muito importantes, porque todo investidor precisa entrar na bolsa, segundo o analista André Moraes. E uma outra matéria, queda na taxa de juros diminui o interesse por título de dívidas. Exatamente o que vamos mostrar bastante aqui nessa matéria. Não há o que fazer, pessoal. Quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, né, não consegue mais deixar o dinheiro aí nos títulos, na renda fixa. Estão todos migrando aí para os mercados aí acionários, imobiliários, né, os FIs. Então é realmente um movimento que não tem como parar. E aí isso mostra, né, que é exatamente o que as corretoras querem, e a mídia continua completamente alinhada então com as corretoras. Olhem a matéria que achamos aí, sensacional, mais uma vez, essa matéria foi compartilhada, né, no nosso canalzinho por um dos nossos associados, muito interessante, né, essa matéria mostra exatamente, já vamos dizer, perdoem aí os amantes, né, dos bitcoins, sempre que colocamos coisas assim, somos aí, né, apedrejados de uma forma, né, sem misericórdia alguma, né, nos perdoem, mas essa matéria diz exatamente o que a gente tenta pelo menos passar, porque a gente não investe em Bitcoin e nesses mercados, né, de criptomoedas. Não é uma questão de tecnologia, a tecnologia é maravilhosa, não é uma questão de centralizado, tal, tudo que falam tá certo, pessoal, tá certo. Essas questões que falam estão corretas, mas a nossa questão é uma questão de fundamentos econômicos. E qual é o fundamento econômico? Então vamos lá. O Fed imprimiu mais dinheiro nesse mês, pessoal, nesse mês, que todo o valor de mercado do Bitcoin. Os proponentes do Bitcoin, BTC, estão emitindo um novo alarme após o Federal Reserve dos Estados Unidos imprimir mais do que todo o seu valor de mercado em dinheiro novo neste mês. O balanço do Fed se aproxima a 4 trilhões de dólares. Conforme observado pelo especialista em redes sociais de criptomoedas Dennis Parker, em 21 de outubro, desde meados de setembro, o Fed injetou 210 bilhões de dólares na economia. Parte de sua recém-revitalizada estratégia de flexibilização quantitativa, né, os nossos famosos quantitative easing,
A medida supera o valor total de mercado de Bitcoin, que é de 148 bilhões de dólares. A quantitative easing se refere à compra de títulos do governo para fornecer estímulo econômico. Parker observa que o balanço do Fed saltou de 3,77 trilhões no mês para 3,97 trilhões. Anteriormente havia sido maior, enquanto as projeções do próprio Fed exigem um balanço patrimonial no valor de 4,7 trilhões até 2025. Mas, né, fora falar exatamente da injeção de dinheiro que a gente sempre comenta, é exatamente essa questão, pessoal. É por isso que nós não investimos em Bitcoin, né? Imaginem que um movimento, assim, um sopro, né, do Federal Reserve já foi mais do que está ali investido em todos os Bitcoins do mundo, né? Então, a questão fundamental, gente, é essa. Imaginem um grande investidor aí como George Soros, que já derrubou o banco inglês, né? Imagine aí esses grandes bancos centrais mundiais que manipulam diariamente o valor do ouro. Então, o que são aí, vamos arredondar, 150 bilhões de dólares, pessoal, para esses grandes investidores não é nada, não é nada. Um monte de gente, quanta bobagem a gente escuta, gente, desculpa, pessoal que pensa isso, anarcocapitalistas, né? O povo vai se unir para investir. Para, gente, pelo amor de Deus, para de falar tanta bobagem. Um grande investidor derruba tudo isso daí, né? A gente costuma falar que é uma formiguinha num cobertor. Um investidor que nem o Jorge Soros pega esse Bitcoin aí e transforma em zero no café da manhã, se ele quiser, assim, ele come os sucrilhinhos dele. E logo depois dos sucrilhos ele destrói o Bitcoin, gente. Então vocês vão investir, né, no fundo, num ativo desse. Quem investe, gente, normalmente é jovem, é idealista, né? Tem pouco dinheiro, 10, 20 mil. Lindo, tá bom, né? Pode colocar ali para brincar. Mas vocês acham que um investidor, né, uma família aí rica, um investidor de classe média que conquistou aí R$ 1 milhão, vamos pensar, com tanto esforço, vocês acham que ele vai colocar metade desse patrimônio, gente, em um ativo desse? Não tem como, pessoal, não tem como. Isso ainda é utilizado mais no mercado negro, mais para droga, para esconder dinheiro. Não é utilizado ainda pelos grandes, gente, para investimento. É isso que as pessoas têm que entender. Doam a quem doer, gente. Perdoem, né? Me perdoem. É a realidade, não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que falar e é exatamente isso que ocorre. Maravilha, pessoal. Então, vamos acalmar aí os coraçõezinhos apaixonados. Por favor, não nos xinguem ou xinguem menos, né? Tem um pouco de misericórdia aqui do Morfeu, que essa matéria quem pegou foi Morfeu. O Percival está mais focado aí nas matérias impressas e é agora que a gente vai começar com elas. Maravilha, meus amigos, então vamos a elas. Então vamos falar primeiro aí da questão por que os investidores internacionais insistem, né, em sair sistematicamente cada vez mais dos mercados emergentes, e o Brasil é um deles, e na seguida passamos aí para a questão da riqueza e da pobreza, que são dados aí realmente alarmantes. Então começamos ali nessa matéria, olha lá, fundos internacionais fazem primeiro saque líquido de ações em 4 anos. Então selecionamos algumas partes aqui. Fundos globais dos mais variados tipos continuam reduzindo sua exposição ao Brasil, levando o país a perder espaço para outros mercados da carteira, segundo o levantamento do BTG Pactual. O fluxo para ações brasileiras já está negativo em 1,02 bilhão em 2019 até agosto, a primeira saída em 4 anos. E ele fala uma questão aqui também muito interessante. Estamos otimistas com o Brasil, mas o estrangeiro só virá para cá quando o crescimento da atividade, quando houver o crescimento da atividade, afirma Alexandre Silvério, diretor de investimento e responsável pela estratégia de renda variável da AZQuest Investimento. A visão não é benevolente, porque na prática foram anos difíceis no passado para o país e existe certa ansiedade dos investidores agora. Então a gente lembra aí, né, pessoal, a questão do Temer ali, estava todo o mercado completamente, os estrangeiros, né, felizes aí, otimistas com o mercado brasileiro, e ocorreu o Joesley Day e acabou aí com todas as esperanças. Então realmente o investidor estrangeiro não tem como mais, né, confiar no Brasil, enquanto realmente o nosso PIB, a nossa economia não voltar aos trilhos, né. Novamente, nós realmente achamos que tudo está sendo feito aí para que isso ocorra, mas a crise internacional, obviamente, ela já é muito responsável também por esses investidores não quererem, né, um risco desse tamanho nesse momento. Então, se não fosse pelo exterior, nós realmente acreditávamos, estaríamos comprados, inclusive, em ações e empresas brasileiras, mas a qualquer momento que esse gatilho for disparado,
as bolsas brasileiras, a bolsa brasileira vai cair muitíssimo, né? Então essa é a questão fundamental. Continuando também nesse sentido, olha lá, né? Investidor global ainda resiste a emergente. A conclusão geral é de que a recuperação da economia mundial falhou e vai demorar mais do que se imaginava, o que manterá as decisões de investimento em países emergentes ainda em modo de espera. Todas as discussões eram sobre o que vai acontecer com a economia mundial, relata um dos participantes da reunião do FMI com os países emergentes. As projeções têm piorado e agora claramente os instrumentos para promover a retomada estão muito limitados, que é o que a gente sempre fala também, pessoal. O Banco Central aí com esse quantitativismo, com corte de juros, já está fazendo tudo, né? E a economia não está voltando aos eixos, então é óbvio que o investidor, todo investidor do mundo já sabe que um problema enorme, né, de liquidez está ocorrendo no mundo, então ele não vai colocar o rico dinheirinho dele nesses lugares mais arriscados como os países emergentes. E aí só para fechar, o sentimento geral dos encontros é que após tantos erros de cenário, o investidor só irá fazer um movimento de alocação quando de fato o crescimento for uma realidade. O investidor global já se machucou muito com mercados emergentes, inclusive com o Brasil, por montar posições em cima de perspectivas que não se concretizaram, relata um gestor que compareceu aos encontros. Agora o que eles dizem é que, com a recuperação desses mercados, vai acontecer muito lentamente, dá tempo de esperar dados mais consistentes da atividade para começar a alocar, o que pode acontecer só no ano que vem, pessoal. Então, olha aí todo mundo com medo e vamos entrar então na questão, né, da riqueza e da fome. Então vamos começar aí relendo uma matéria que a gente achou muito bacana aqui, nosso amigo Percival, sobre a fome, infelizmente, aí como a fome progrediu no mundo todo. Então diz lá a matéria, né? A Argentina retoma as eleições com agenda ao combate à fome, né? Não há fome zero sem vontade política. Então diz lá, de acordo com o último relatório das Nações Unidas sobre segurança alimentar, a fome aumentou pelo terceiro ano consecutivo no mundo, afetando, ainda hoje, 820 milhões de pessoas. Pessoal, que a gente sempre fala, quanta hipocrisia a gente escuta, né, de fundos que eles querem pegar para meio ambiente, né, para um monte de bobagem. Enquanto isso, olhem quantas pessoas, né, ainda no mundo, né, que triste estatística aí para nós, né, humanos, gente, a raça humana, né, fracassa nesse momento, onde as pessoas deveriam ter, no mínimo, né, com tanta evolução, dizem, né, que o homem já foi para a Lua, já mandou o satélite para Urano, né, e aí, gente, e aí tanta gente passando fome, né, isso tem algum sentido, né, que sentido tem isso? A gente sabe de física quântica, olha que maravilha, né, fizemos ali o corredor de Hadrons, que coisa linda. E aí, né, tanta gente passando fome no mundo. Então, realmente, nós, como raça humana, somos um fracasso. Mas maravilha, vamos continuar então. Fala um pouco da situação da Argentina, pessoal. Calamidade, né? Calamidade. Então, olha lá, quase 17% da população argentina está em situação de insegurança alimentar severa e outros 45% em situação moderada. Isso significa que 2 em cada 3 pessoas ou passa fome ou sofre restrições significativas na sua alimentação normal. Que coisa, né, gente? Aí vão com certeza colocar a culpa no liberalismo, né? Foi o liberalismo que gerou tanta fome aí. Não vou nem comentar isso. Então, tem uma outra parte aqui muito interessante. O aumento considerável da inflação desde 2017, a queda do poder de compra e do aumento dos preços dos alimentos abalaram a nação, que hoje conta com 25% dos lares em estado de pobreza. Pessoal, a gente sempre fala também, não há programa social, né, com uma economia redondinha, com uma inflação controlada, com um câmbio controlado, porque se não for assim, realmente o preço dos alimentos explode e a população mais carente passa muita fome, pessoal. Então isso realmente é uma tragédia. E para finalizar, mais uma vez, olhem aí, né? Estudo do CS aponta que país, né, o Brasil, ganhou 42 mil milionários, gente. Olha só, tanto desemprego, né? Tantas famílias endividadas, gente. A gente ganhou 42 mil milionários, né? Que fracasso de nação, né? Nós somos também, além de humanidade. Que vídeo mais deprê. Ô, Morfeu, pega ali pra mim o Rivotril, faz o favor. Mistura um pouquinho com a Coca.
Só pra dar aquele barato, bota uma vodka também junto, vai, já que eu tô lascado mesmo. Que coisa, né, pessoal? Esse vídeo aqui tá muito deprimente. Mas, infelizmente, é a verdade, né, gente? A verdade é triste, né? Mas maravilha. Então, vamos lá. A riqueza no Brasil cresce e atinge 3,5 trilhões de dólares. Olha só, né? As famílias mais ricas reúnem ativos na ordem de 3,5 trilhão no fim de junho, com um aumento de 312 bilhões no intervalo de um ano, gente. Em paralelo, o número de milionários do país subiu de 217 mil adultos para 259 mil, um incremento de 19,4%, o que o colocou no grupo de economias com maior crescimento no período, atrás da Holanda apenas, Alemanha, China, Japão e Estados Unidos. Então, como pode, gente? Olha aí que a gente sempre fala, nosso produto de exportação, né, no Brasil, dívida e milionários, né? Que triste, né? Um ou outro milionário aí, perto de tanta gente que está passando necessidade. O Brasil foi o único país onde a desigualdade aumentou entre 2016 e 2019. A pesquisa estima que o percentual de 1% mais rico da população detenha 49% de toda a riqueza familiar do país. A proporção de brasileiros com patrimônio inferior a 10 mil dólares é maior do que a observada no mundo todo, com uma fatia de 70% no Brasil, ante 58% no mundo. Apesar dos problemas econômicos na Argentina e na Venezuela, a riqueza na América Latina aumentou 463 bilhões de dólares, pessoal, com o Brasil respondendo por 312 bilhões desse bolo. Nesse conjunto, a valorização das ações e o impacto cambial explicam boa parte da evolução. Que triste, né, gente? Realmente são dados aí muito, muito tristes mesmo. E para finalizar, então, o que a gente falou, né, que esse movimento aí das bolsas, né, do começo do vídeo ali, só para fazer um link, é tão terrível, né, é que não é só realmente a classe média e nem a classe média alta que está indo, as pessoas mais ricas também estão comprando a ideia de sair das rendas fixas para comprar ações aí, é uma coisa muito triste, mas é assim que ocorre, né. Então ele diz ali, esse movimento já vem sendo observado entre a parcela da população mais rica, o movimento de migrar, né, da renda fixa para ações. Atendida pelos serviços de private banking e de gestão de patrimônio, com mais recursos sendo direcionados para alternativas como ações, fundos imobiliários e private equity. É exatamente, meus amigos, o que a gente sempre fala, mais uma vez. Não é só, né, o povo aí, o povão, esses muito ricos também, né, não é porque é muito rico que conhece de economia, muito pelo contrário, às vezes, né, acaba até se endividando e tem uma vida financeira pior, né, do que o povo, mas realmente é um movimento irrefreável, né? Todas as pessoas aí estão sendo levadas com esses juros terríveis, não só no Brasil, mas no mundo, a investir em ações, e quando explodir esse mercado, é exatamente a hora, né, da colheita aí dos poderosos, para no futuro, novamente, mesma coisa, né, vender suas ações aí com preços altos, tirados dos mercados emergentes. É um ciclo, pessoal, um ciclo que não tem fim, é sempre a mesma história. Tá certo, meus amigos, então hoje vamos fazer aí a frase do dia sem falha, né, depois de tanta pobreza, tanta desgraça, mas infelizmente essa aqui é a verdade, vamos sempre ter esses números aí na cabeça, é importante ser CEO, né, do nosso país, da nossa vida, então mandem aí um e-mail para entrar na nossa comunidade gratuita, quem puder entre no Patreon para fazer uma estratégia e se blindar nesses dias difíceis que virão, curtam o nosso vídeo, o nosso canal, um grande abraço!